Olá, pessoal. Essa é mais uma edição das lives que a Panrotas vem fazendo, vem promovendo, para tentar achar aí os caminhos e as soluções aí para o turismo aqui no Brasil, olhando os exemplos do mundo, né? Nós somos a última onda da pandemia, então a gente está olhando agora lá para a China. E aí a gente vai começar uma série aí com brasileiros que moram na China, com especialistas em China, e o nosso primeiro convidado é o Rodrigo Zeidan, que é professor de Finanças e Economia na NYU de Xangai, e também professor da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil. Ele está, no momento, no Rio de Janeiro, mas ele, porque a China está com as restrições para a entrada de estrangeiros e residentes, inclusive, só pode entrar quem é cidadão chinês mesmo. E estamos aqui com o José Guilherme Alcorta, também, que é o CEO da Panrotas, que está no interior de São Paulo, e eu aqui de São Paulo. A gente vai tentar entender o que a gente pode aprender com a China, o que a gente pode esquecer que é bem diferente do nosso mundo, e aí vamos falar com o Rodrigo aqui nesse primeiro papo. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Queria primeiro que você explicasse essa sua relação com a China. Bom, tudo bem, obrigado. É um prazer, é uma honra estar com vocês. Bem, eu comecei a ir para a China como professor em 2010. Eu fui professor da Universidade de Nottingham, uma universidade inglesa que tem um campus na cidade de Ningbo, que é uma baía. De um lado é Xangai, do outro lado é Ningbo, é uma cidade portuária grande lá. E fui professor, fiquei algum tempo na China, voltei para a Fundação Dom Cabral, mas continuava indo para a China todo ano, até que surgiu essa oportunidade de estar na NYU Xangai. E estou lá desde 2016, 2015 como professor visitante, 2016 como morador de Xangai tempo integral. Infelizmente, a pandemia me pegou fora da China, porque tem o Ano Novo Chinês, que é o grande feriado, e eu estava em Madrid, e aí não consegui voltar, e estou desde então fora de casa, com meu apartamento lá parado, esperando eu voltar assim que eu conseguir voltar para Xangai. E a gente tem acompanhado aqui, Rodrigo, no setor de viagens e turismo, que a China já reabriu Disneyland, os hotéis já estão com 50% de ocupação, a gente tem visto uma movimentação. E o que a gente sempre se pergunta é justa essa comparação, comparar? Então, o que você pode dizer, assim, é justa essa comparação? Não. Que muita gente faz Brasil e China? Não é porque não é justa a comparação nem a China com a Europa nesse sentido. Por um motivo bastante simples, a China já viveu uma onda de uma epidemia que é a SARS no início do século XXI, e basicamente a sociedade chinesa tem um pensamento claro, que é o vírus é caos. Então, nesse sentido, quando o governo parou de esconder dado e finalmente ficou clara a situação, né, isso já foi meados de janeiro, o primeiro a me falar foi um amigo meu super preocupado. As pessoas na China têm um comportamento muito simples. Nada é pior do que o vírus. Então, a quarentena não é uma quarentena imposta pelo governo, no qual as pessoas ficam obedecendo cegamente. É um desejo da sociedade de se livrar completamente de algo que ninguém tem controle e queria matar uma quantidade absurda de pessoas, especialmente num país que tem a pirâmide etária chinesa de muita gente idosa. Então, toda a sociedade encarou desde o começo a pandemia como algo sério, né? Enquanto isso, a gente no Brasil fica discutindo dilemas, saúde, economia, não, mas é uma gripezinha, mas não existe nada disso lá. As medidas de contenção são super sérias e toda a sociedade está apoiando isso. E foi incrível, porque não só no Brasil, né, você vê que Estados Unidos, México, outros países aqui das Américas, até meados de março estava todo mundo chegando de avião de qualquer lugar do mundo e não tinha qualquer controle. A gente nunca deu
a devida importância a essas questões de saúde, a epidemias em outros lugares do mundo? Você acha que isso vai mudar agora? Eu acho que não. Bom, eu cheguei em março, né, da Europa, e eu vim de máscara no voo, e o cidadão da Receita Federal olhou para a minha cara de máscara e falou: tira a máscara que a gente tem que fazer inspeção. Ou seja, não tem essa seriedade, e a gente não vai, as pessoas vão dizer: ah, mas morreu pouca gente, eu sei lá. E eu não acho que a gente vai mudar esse comportamento, tanto que a gente já está em maio com 1.000 pessoas morrendo por dia, e as pessoas continuam não levando a sério. Por que vão levar a sério depois? Ô, Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta, até para a gente contextualizar um pouquinho esse cenário. Primeiro, para você contar um pouco de Xangai, assim, qual é o tamanho de Xangai? Xangai é uma cidade jovem, não é? Assim, a gente ouve falar muito, mas, enfim, a gente não sabe exatamente o que é Xangai, o que é Pequim, enfim, só para a gente contextualizar isso. E também eu queria que você desse um overview do ponto de vista, uma hora você tomou a decisão de morar lá, né? Quais foram os principais choques culturais imediatos, assim, que nós brasileiros, da forma como nós crescemos e nos educamos e convivemos, e, enfim, somos amigos e todo mundo diz que somos muito, um povo muito acolhedor, muito, né, quente, assim. Então, quais foram os primeiros choques culturais, assim, bem macro, e aquilo que você gosta lá desse ponto de vista cultural e o que é difícil conviver? Bom, vamos lá. Primeiro, para as pessoas entenderem, Xangai é a segunda maior cidade do mundo. Só perde para Tóquio. É uma cidade gigantesca, é uma cidade que há 30 anos atrás era uma vila, não estou exagerando, mas a parte onde eu moro, Xangai é dividida em duas partes, que é oeste do Rio e leste do Rio, né? Chama Puxi e Pudong. Essa divisão é nova. Historicamente, a cidade era dividida em norte e sul. Tinha uma avenida grande que dividia a cidade entre norte e sul. Tinha um rio, do outro lado do rio você tinha alguns prédios e o resto era agricultura. E, para vocês terem uma ideia, em 1994 tinha 0 linhas de metrô. Hoje são 16. Né? Desde que eu cheguei em Xangai, desde que eu pisei em Xangai pela primeira vez em 2010, são 6 novas linhas de metrô. Então, é uma cidade que muda muito. É uma cidade muito grande, muito densa, completamente segura, né? Então, as pessoas podem sair à rua, não tem nenhum perigo de acontecer alguma coisa. O máximo que vai acontecer, o máximo que eu já vi é briga de bar com gente bêbada, eu vi um aluno vir com o olho roxo para a sala de aula. Isso é o máximo que você tem de violência. Do ponto de vista de choque cultural, bom, é até difícil um pouco para mim, porque eu sempre quis sair do Brasil, mas com certeza comida vai ser o principal. Né? A comida de Xangai, até para padrões chineses, é um pouco diferente. Eles cozinham tudo com açúcar. Então, o porco vai vir com açúcar, a galinha vai vir com açúcar no caldo, né? Tem os bolinhos, parte da comida é super apimentada, a cozinha local não. Mas, assim, vou dar um exemplo simples, tá certo? Inclusive de restrição comercial. Na China, você não pode importar carne sem osso, né? Você não pode importar filé. E a razão para isso é simples: é reserva de mercado, porque na China se acredita que o gosto, na hora que você cozinha uma carne, o gosto está no tutano e está em cozinhar a carne com osso. Né? Então não existe filé, a não ser que você vá num restaurante francês ou alguma coisa do gênero. Então isso é uma grande parte do choque cultural. A língua, obviamente, o fato de que você tem que lidar com burocracia e lidar no dia a dia com uma língua que principalmente quando eu cheguei, era impossível. Hoje, com os apps de tradução, e você consegue até, por exemplo, hoje eu
Eu boto lá a câmera do Google e consigo traduzir um menu para decidir o que eu vou comer. E eu sei falar já alguma coisa para poder, pelo menos, não morrer de fome. Mas essas são algumas das questões do dia a dia que são difíceis. Mas, em compensação, é uma cidade que, se não me engano, tem 600 mil estrangeiros, numa população de 25 a 30 milhões. Ou seja, é uma cidade muito viva nesse sentido. E se você é um gringo, você vai poder, se você quiser ter uma vida se envolvendo muito pouco com a cultura local, você pode, porque tem outras 500 mil pessoas de todos os lugares do mundo ali na cidade também. É uma cidade super internacional nesse sentido. Do ponto de vista de viagens, Rodrigo, o que a gente tem visto lá, que chega aqui para a gente, é que esse movimento do turismo doméstico, pelo tamanho da economia da China, tem ajudado nessa retomada, né? Do ponto de vista internacional, o Brasil depende muito pouco da China, porque em termos de turista, né, a gente não tem uma relação. Estados Unidos tem um pouco mais, e ali regionalmente sim, mas do ponto de vista econômico, o Brasil depende muito. Você acha que a China vai ser, ou tem a força para ser a líder aí dessa retomada, ou os Estados Unidos vai puxar também aí um pouco dessa brasa e tentar manter essa liderança? Bom, se você pegar a última crise financeira de 2008, a China que salvou o mundo, inclusive salvou o Brasil. Eu sei que vocês não devem se lembrar disso com dados de cabeça, mas eu tenho. Em 2010, a economia brasileira cresceu 7%, em grande parte por causa do crescimento da demanda chinesa. Isso pode acontecer de novo. Eu brinco dizendo que as pessoas superestimam a China no curto prazo e subestimam no longo, né? É um país de 1,4 bi de pessoas, com um nível de educação absurdamente alto, com um sistema peculiar, autoritário e tal, mas é um país que ainda vai crescer muito e ainda vai ter um protagonismo muito grande. Se isso vai acontecer em 2021 ou 2022, eu não sei. Mas, com certeza, a China tem capacidade de ajudar o mundo a se recuperar. Do ponto de vista interno, o turismo está toda prova no dia... O grande feriado do início de março, que é o Dia do Trabalhador lá também, a maior parte da China já estava aberta para turismo e parece que foi um número recorde, né? Então, nesse sentido... mas do ponto de vista econômico, sim, a China pode salvar o mundo mais uma vez, como salvou em 2009, mas mais difícil dessa vez, porque a China não vai abrir até ter controlado o vírus. Uma pergunta relacionada a isso: o que impressiona um pouco, e até às vezes parece mentira, então, obviamente a gente vai acabar falando de Covid, mas eu vou usar um exemplo muito recente, né? Tinha um dado assim: em 21 dias a China construiu 16 hospitais. E a pergunta é, como que ela consegue ter essa velocidade, seja para a linha de metrô, como você deu de exemplo, muito bom exemplo, ou seja para construir 16 hospitais que não fossem 21 dias, mas fossem 30 dias, qualquer coisa do tipo, mas é um negócio muito absurdo do ponto de vista estrutural, né? Mas é que o sistema chinês é muito estranho para a gente. O sistema chinês, a gente olha a China como se fosse um monolito, com o Partido Comunista em cima, decidindo o que acontece no mundo, mas não é assim. O sistema é super descentralizado e as autoridades locais têm muito poder de decisão. Então, e tem metas claras, né? Como é que o prefeito de Xangai sobe na carreira para virar governador da outra província para chegar a ser membro do Politburo, ser membro do grupo que manda lá em cima? Ele tem metas claras. Se você puder explicar um pouquinho só como funciona esse sistema político, porque a gente não sabe. Sim, exatamente. Bom, lá... Então, como é que é o problema? Todas as autoridades públicas são apontadas pelo partido. Só que o partido não é um monolito, o partido é uma massa de pessoas, né? Então, é uma briga política imensa.
Só que do ponto de vista da autoridade local, do prefeito, por exemplo, o prefeito tem metas claras, que todo mundo sabe quais são, tem que entregar X de crescimento, tem que entregar segurança social, no sentido de não pode ter caos. As pessoas se manifestam o tempo inteiro, as pessoas têm uma ideia de que não tem manifestação na China, tem mais de 1.000 todo dia, só que não é uma manifestação contra o governo central, é sempre contra o governo local. Então, o prefeito tem incentivos diferentes. O prefeito tem que entregar crescimento e tem que entregar baixo emprego e tem que entregar linha de metrô para conseguir subir na carreira. E é assim que se concorre um contra o outro. Para você ter uma ideia, Ningbo é uma cidade-porto, tinha o maior porto da China. Como é que o prefeito de Xangai vislumbrou crescimento político dele? Vou construir um porto maior. Vou roubar mercado da outra província. Né? Aí Ningbo falou, não, então tudo bem, então a gente vai construir, a gente vai ampliar a capacidade antes de Xangai, para não perder o posto. Então, essa concorrência política interna, a gente vê isso no Brasil só quando você tem algo tipo guerra fiscal, né? De um Estado tentar roubar o investimento do outro, oferecendo menos imposto. Mas o ciclo político lá é diferente. Né? E aí, nesse sentido, é o seguinte: o cara que no momento que o governo decidiu ter que combater o vírus, como é que o cara vai ganhar a projeção política? Sendo o cara que melhor combate o vírus. Como é que eu melhor combato o vírus? Tem que construir hospital. Então, como é que eu vou me mostrar para Beijing? Como é que eu vou ganhar pontos políticos? Vou construir um hospital em 10 dias. Antes de passar as perguntas para o Arthur aqui, que eu acho que ele vai entrar mais no tema, eu tenho uma dúvida. Países teoricamente subdesenvolvidos que querem crescer rápido demandam um altíssimo capex, né? Ou seja, altíssimo capital para expansão. E geralmente, em função do subdesenvolvimento, do déficit de educação, etc., isso gera, ou pode gerar, ou tende a gerar muita corrupção. Como que funciona a questão de corrupção na China? Corrupção existe. Corrupção é maior do que no Brasil. Eu me lembro uma vez que eu fui na minha universidade antiga, eu fui querer jogar tênis, era de noite, tinha que acender a quadra, para jogar, e o cara que fazia a manutenção da quadra queria um dinheiro por fora para poder ligar a luz. Então, corrupção é do dia a dia. Para fazer negócio é do dia a dia. O que a gente tem como... Eu sou professor de desenvolvimento econômico, em parte, e a ideia é o seguinte: corrupção permite você crescer até um certo ponto. Né? Corrupção permitiu a China chegar até aqui. Se a China continuar corrupta do jeito que ela era, e do jeito que ela ainda é em grande parte, ela vai parar no que os economistas chamam de armadilha da renda média. Né? Vai ficar que nem o Brasil. Saiu da pobreza, virou um país de renda média, de classe média, por exemplo, mas não consegue, está presa. Brasil, Turquia, Rússia, Argentina, África do Sul. Tem dezenas de países que estão presos na armadilha da renda média. E para você sair, resolver corrupção é um deles. É um fator necessário ou é suficiente. Talvez não sozinho o suficiente, mas com certeza é necessário. Sem resolver corrupção, a China não vira um país desenvolvido. Rodrigo, só uma dúvida em relação ao que você estava falando da questão política, de como ela é estruturada politicamente. No caso da pandemia, todas as diretrizes vêm de Beijing. Sim e não. O combate do dia a dia, não. Tanto que o prefeito de Wuhan foi chutado. Tanto que o prefeito de Xangai foi chamado para administrar a região lá. Tá certo? Então, não. O poder de decisão local é muito grande. Não tem nem como, cara. É um país de 1,4 bilhões de pessoas. Não existe essa visão do Partido Comunista sentado em Beijing decidindo tudo.
É um problema logístico impossível. Tá, mas é uma pergunta. Você falou, um prefeito foi chutado e o outro foi chamado. Como que isso se dá? Como que a gente poderia falar, Witzel, vem aqui cuidar da nossa situação? Isso seria impossível. Isso. Essa é a diferença. Nessa hora, essa é uma decisão grande, essa decisão sim é tomada por Beijing, mas Beijing não fica dizendo o que o cara tem que fazer no dia a dia. O cara não tem que ficar validando tudo que ele está fazendo com Beijing. Não é assim que funciona. É implícito. As diretrizes são as diretrizes, às vezes, tanto que chegou um momento lá. Então, deixa eu explicar como é que funciona. O Partido Comunista não consegue monitorar todo mundo. Inclusive, se conseguisse, não tinha corrupção em tese, né? Chegou e estava muitos gestores estavam escondendo o número para ficar bem na fita. Aí veio uma diretriz de Beijing falando: ninguém mais esconde o número. E essa diretriz é clara. Amigão, esconder número vai acabar com a confiança da sociedade e a gente vai arriscar tomar, sei lá, revolta popular. Então, você não pode esconder número. E aí veio uma diretriz, aí o cara tem que escolher o que ele vai fazer. O cara tem autonomia para continuar escondendo número, agora tem que fazer bem feito. Não existe essa de o governo em Beijing que está escondendo o número. O governo em Beijing não tem como ter os números de todas as províncias em tempo real. Isso não existe. É logicamente impossível. Rodrigo, voltando à questão aí do lockdown, aí da pandemia, você falou que eles não vão reabrir enquanto o vírus não for controlado. Aqui no Brasil, a indústria de viagem de turismo é formada muito por pequenas e médias empresas que estão com fôlego curto e não conseguem acesso ao crédito. O turismo foi o primeiro a entrar na crise, vai ser o último a sair, o que todo mundo fala, e ele tem esse problema de crédito, a ajuda está saindo, mas ainda não, o acesso não está facilitado. Como que é essa ajuda do governo chinês, se tem, para as pequenas empresas lá da China? Tem, mas é local. Esse é o problema. Você vai ter a ajuda do governo de Xangai, do governo de Zhejiang, do governo de... Você não tem um programa nacional. Você vai ter vários problemas locais. Aí é até difícil de falar, porque você vai ter a província tal dizendo, não, os nossos setores prioritários são turismo, bares, restaurantes. Outra dizendo, não, a gente vai segurar primeiro as empresas daquele setor. Entendeu? Então, é isso. É um país descentralizado, é um país que a gente não entende. A gente acha que é um monolito. Mas aí uma pergunta... os bancos lá são nacionais ou eles também são regionalizados? E depois? Então, você tem os dois. Você tem banco da cidade, você tem banco do estado, você tem banco, como era no Brasil, né? Como você tinha Banerj, Banespa. A maioria dos bancos são públicos, mas aí o que acontece? Como os bancos públicos são muito incompetentes, você tem um setor privado gigantesco, que a gente chama de shadow banking, que esse setor é um setor que financia grande parte da atividade produtiva. Então, aí é um problema também, porque o crédito não é bancarizado. Né? Muito do crédito na China não passa via banco. Então, por exemplo, eu tenho no Alipay, eu tenho score de crédito, deixa eu olhar quanto é que está o meu aqui. Eu não devo fazer transação, deve ter caído. Eu posso olhar o meu score de crédito e pegar dinheiro emprestado. Não passa por banco. Vem animado. E é uma taxa razoável, assim, ou são taxas altas, como aqui? Não, é que a China é um país com altíssima poupança, né? Então a taxa de juros é baixa. Agora, tem muita empresa que nem no Brasil, tem muita empresa sem acesso a crédito que está quebrando. A devastação é igual. Certo? Se você tem amigos andando em Xangai falando, metade eu não digo, mas grande parte das lojas não abriu porque faliu. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Qual que é a real situação? Porque todo mundo fala aqui, né? A gente não sabe como vai ser. Putz, os restaurantes estão quebrados, as farmácias, assim, os pequenos comerciantes em São Paulo, a gente acredita que vai vir notícia ruim nesse sentido, porque a gente não sabe a real situação deles, né? Como que... Então, deixa eu dar um exemplo. Eu tenho um amigo que tem um bar e um restaurante. É o melhor exemplo possível.
né? E no começo da pandemia, em final de janeiro, início de fevereiro, final de janeiro, eu perguntei para ele: e aí, cara, como é que vai ser? Né? Ele teve que fechar. Ele falou: olha, cara, é o seguinte, obviamente isso é horroroso, mas o meu negócio, a gente é super sólido, o meu negócio é muito mais bem gerenciado que a média. Se isso for rápido, pode ser até bom para mim. Eu perco dinheiro esse mês ou esses 2 meses, mas eu consigo expandir e fazer o que eu quero, que é mais um bar, mais um restaurante. Obviamente não acabou em 15 dias, um mês. E aí, no início desse mês, eu fui perguntar para ele como é que estão as coisas. Ele falou: bom, o restaurante está com 60% do movimento e o bar 80%. E a gente está exatamente no ponto de equilíbrio. Ou seja, não estou ganhando zero de dinheiro, mas pago todas as despesas. Obviamente, é o meu novo ponto de equilíbrio. Né? Por quê? Porque o aluguel despencou. Né? Ele falou: proprietário, você tem 2 opções. Ou você negocia a baixa, ou eu fecho aqui e te entrego. E ninguém quer entregar, abaixou. Como os aluguéis, tanto do bar quanto do restaurante, caíram muito, então, com 60% do movimento anterior e com 80% do movimento anterior no bar, ele consegue sobreviver. E ele falou: se isso durar um ano, eu entrego, porque eu não vou ficar trabalhando para trocar 6 por meia dúzia. Mas, no momento, o objetivo é sobreviver. Tá? Rodrigo, você tem alguma informação do setor de viagens? A gente vê que tem muita empresa grande lá que já é digital, tipo a Ctrip, que virou trip.com, né? A própria Alibaba é um dos gigantes digitais. Isso é uma coisa só do que chega para a gente, ou a digitalização é uma realidade em várias empresas de viagens, companhias aéreas? A China está 10 anos na frente da gente em termos de digitalização. Né? O Banco Central chinês, o People's Bank of China, já está anunciando moeda digital porque ninguém mais usa moeda. Várias vezes eu me peguei saindo de casa sem carteira. Não é porque eu esqueci a carteira, porque eu não preciso de dinheiro. Eu me lembro uma vez, tem um lugar que eu ainda uso dinheiro, que é uma quadra de tênis, e aí eu fui jogar com um amigo, e a gente raramente joga lá, e ele ficou desesperado, que ele falou: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho moeda. Como assim, dinheiro? Eu falei: não se preocupa não, eu jogo aqui sempre, então eu saio sempre de casa com dinheiro, todo o meu dinheiro na minha carteira para pagar a quadra de tênis, só isso. Não existe outra situação na qual eu uso papel moeda. Né? Isso não quer dizer que a agência de turismo vai ser toda digital. Não, tem muita gente mais velha que vai fazer o pagamento com o Alipay porque aprendeu, mas vai ainda querer conversar sobre o pacote de viagem e tal. Então, e aí é coisa boa, porque como a China é um país nesse sentido razoavelmente novo, você não tem os softwares legacy, né? Você não tem o Amadeus no setor de turismo, aquele software pesado em DOS da década de 80, mas que as empresas não conseguem se livrar porque todo mundo usa. Né? Você consegue montar uma infra nova. E aí, nesse sentido, o setor de turismo é mais produtivo, digamos. Quando a gente fala de... Agora está muito na moda esse termo aqui no Brasil de super apps, né? Que fazem tudo em um só. Aquilo que o WhatsApp não conseguiu virar, ao contrário do WeChat, né? Lá na China. E quando a gente usa o exemplo, a gente sempre usa o exemplo do WeChat. Assim, a minha pergunta é: ele é um único e grande exemplo da China, ou você convive com muitos super apps lá? São 2, WeChat e Alipay. Esses são os 2 super apps. Você também tem o Taobao, que é o Taobao, se eu não me engano, as negociações no Taobao são maiores do que da Amazon e da eBay somadas. Mas o Taobao é um app, não é um super app. O Taobao é para você comprar qualquer coisa, inclusive supermercado.
Né? Pensa num Mercado Livre que você compra, acha tudo de verdade com preço decente. Né? No app tudo. Então, na verdade, são essas as 3 grandes plataformas para você sobreviver na China. Weixin, que é o WeChat, Alipay e Taobao. Você não precisa de muito mais do que isso. Rodrigo, para encerrar nosso papo aqui, eu queria que o Brasil não tem como ter a solução que a China teve, porque a gente não tem essa cultura, não teve esse passado, não tem investimento, não tem a vontade política, não tem várias coisas. Mas eu vi no seu Twitter que você criou um plano aí de recuperação rápida dentro da nossa realidade. Queria que você resumisse aí esse plano de como a gente sair dessa situação. Bem, como eu digo, você só pode sair da quarentena se entrar na quarentena. A gente não entrou, não tem como sair. Ainda assim, eu não tenho um plano para começar a escalonar as coisas, para a gente poder pensar em abrir a economia de forma estruturada, não essa zona que está hoje. Obviamente, isso requer uma coordenação do governo federal, que não vai acontecer. Mas a ideia é que você determine, primeiro, todo mundo de máscara. Segundo, quais são os setores essenciais e quais não são. Terceiro, qual vai ser o rodízio? O meu plano inclui coisa do tipo segunda, quarta e sexta abre loja de roupa, terça, quinta, sábado abre loja de eletrodoméstico. Qual vai ser o limite para elevador? Tem que chegar nessa granularidade, a gente tem que começar a discutir isso. Por exemplo, em Xangai, a maioria dos prédios está funcionando sem ar-condicionado e está chegando verão. E a razão é simples. A gente sabe que em ambiente fechado, com ar circulando, o vírus se espalha mais rápido. E aí essa é uma discussão que a gente tem que ter. Vai ter ar-condicionado? Não vai? Os prédios hoje vão ter ar-condicionado? A gente tem que chegar nesse nível de discussão. Então, o meu plano chega nesse tipo de detalhe, mas não adianta a gente discutir detalhes antes da gente decidir como sociedade que vai querer enfrentar isso direito, de forma organizada e coordenada. No mundo ocidental, quem que você viu tendo um bom plano, seja na Europa, seja aqui nas Américas? Bom, teve a Coreia do Sul, que fez um plano de rastreamento decente. Do ponto de vista econômico, a Alemanha, num sábado, decidiu as regras de auxílio às empresas. Na terça-feira, estava na conta das empresas. Né? Isso, obviamente, depende de coordenação. O Congresso fez isso. Né? O Congresso chegou a fazer alguma coisa, chegou a criar a renda básica emergencial. Mas o governo está até agora tentando pagar. Porque falta capacidade e o governo faz de má vontade. Né? Então, tem vários exemplos de boas práticas no mundo. Né? Agora, no Brasil, até hoje, nem as faculdades e universidades públicas voltaram, já são 2 meses. Isso não faz o menor sentido. É um crime contra os alunos que não têm nem... principalmente os alunos mais pobres, que vão atrasar a sua formatura e atrasar a sua vida, porque as faculdades não estão... até o momento não conseguiram implementar uma saída online, qualquer que seja. Zé, tem mais alguma pergunta? Não, acho que esse é um ponto bastante interessante, né? De novo, o que fica muito no gap da minha cabeça, de verdade, assim, são como tomar atitudes tão rápidas e tão coordenadas. Você citou o exemplo da Alemanha, e para mim isso... Eu nem sabia que tinha sido tão rápido. Eu lembro que foi rápido, mas eu não sabia que tinha sido tão rápido. E eu, sinceramente, às vezes acho, Rodrigo, concordando um pouco com a sua opinião, que tudo aqui é motivo para ganho de capital político e não para solução de problema, né? Então, acho que essa demora, às vezes, acontece por isso. Eu não sei, eu fico pensando como que a gente poderia, talvez indo do empresariado, a gente é uma pequena empresa, né? A gente não é uma grande empresa. Imagino, existem vários momentos de grandes empresários no Brasil, mas por que será que a gente não consegue ganhar velocidade, né? Eu não sei se você tem alguma chave para isso, se você estudou isso, alguma coisa. Como que esses governos... As empresas brasileiras estão acostumadas a ir para o governo pedir coisa, né? As grandes.
não estão acostumadas a tomar decisão, né? Estão acostumadas a influenciar a decisão e aí não tem plano B. O sistema político está paralisado e não tem plano B. Mas a sociedade civil podia estar se organizando. Mas não está também. Então, mas é difícil. Se o presidente não demonstra claramente que esse é o caminho para a gente sair, num país no qual o presidencialismo é tão forte quanto no Brasil, não tem solução possível. Não existe solução sem liderança. Né? As empresas, claramente, não existe o líder empresarial. Né? As empresas competem entre si. Poderia ter tido algum... Poderia, mas isso seria complementar. Sem a liderança política. Você pode ver que alguns estados tentaram fazer um trabalho sério e foram bombardeados pelo governo federal. Bom, Joia, Rodrigo, muito obrigado. Quem quiser aprender mais sobre a China, sobre economia, ver esse plano detalhado do Rodrigo, vai no Twitter dele, tem várias threads lá que ele criou, vale a pena seguir. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Tomara que você volte logo para a China, em segurança, e que dê continuidade ao seu trabalho lá. Obrigado. Obrigado, Zé Guilherme. Obrigado, Arthur. Prazer. Obrigado aos ouvintes. Valeu, pessoal. Foi ótimo. Obrigadão mesmo. Um abraço, gente.